iPhone 13 Pro Max versus iPhone 14 Pro Max. Esse vídeo é para você que tem um iPhone 13 Pro Max e está pensando em comprar a nova versão, ou você que não tem nem o iPhone 13 Pro Max, muito menos o iPhone 14 Pro Max, mas está cogitando a possibilidade de comprar um deles. Quer saber quais são as principais diferenças entre esses dois monstros da tecnologia? Então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e hoje vamos conversar sobre monstros da Apple. iPhone 13 Pro Max versus iPhone 14 Pro Max. Será que realmente a Apple trouxe novidades o suficiente para valer a pena você trocar a linha 13 pela linha 14? Ou será que vale mais a pena você ficar aí com seu iPhone 13 Pro Max de boas? Lembrando que se você estiver pensando em adquirir o seu iPhone 13 Pro Max, 14 Pro Max, enfim, qualquer um, entre em contato com a Hello iPhone, que é a loja Apple super parceira do meu canal, uma loja 100% da minha confiança. Trabalho com eles há mais de 2 anos, tá? Loja já aqui do Brasil, então você vai receber na sua casa sem maiores problemas. Mas vamos aí, né, pessoal? Vamos lá. iPhone 13 Pro Max versus iPhone 14 Pro Max. O iPhone 13 Pro Max acabou de ser descontinuado pela Apple agora em 2022, dia 7 de setembro de 2022, e a Apple também lançou o iPhone 14 Pro Max no mesmo dia. Então tá tudo bem fresquinho aqui, provavelmente se você tá pensando em trocar, você tá com isso em mente justamente agora. No design dos dois aparelhos, eles são aparelhos muito parecidos, cara. Para não falar que eles são iguais, né? Eles têm a diferença do Note, que é assim a diferença mais marcante. No mais, eles são muito parecidos, cara. Realmente quase iguais, né? Se você pegar ali e ver a traseira de um e a traseira do outro, você vai falar que é o mesmo aparelho. Inclusive, o peso dos dois smartphones é parecido também. Parecido não, é igual. São 240 gramas para ambos. Tanto o iPhone 14 Pro Max quanto o 13 Pro Max contam com 240 gramas. Aqui na parte de trás é tudo muito parecido. A única diferença que eu percebo aqui é que o conjunto de câmeras do 14 Pro Max é ligeiramente maior. A Apple resolveu aumentar aqui, eu acho que talvez para ficar um pouquinho diferente, né? Já que eles são tão iguais assim. Ambos possuem a proteção contra água e poeira IP68, o que é muito bom, certo? Dá para ser submerso em até 2 metros de profundidade. Enfim, né? O acabamento deles é muito parecido, certo? O iPhone 14 Pro Max, nesse caso aqui, não tem entrada para chip. Essa versão que eu tô aqui, ó, não tem a gavetinha para chip que o iPhone 13 Pro Max tem desse lado de cá. Por quê? A versão que é dos Estados Unidos, do iPhone 14 Pro Max, não tem nem o Pro nem o Pro Max. Já a versão nacional e de outros países tem a entrada para chip, tá? Olhando aqui para frente dos dois aparelhos, olhando aqui lado a lado, bem pertinho um do outro, dá para perceber, como eu falei para vocês, né, a principal diferença entre eles, que tá aqui no display, né, no notch dos dois smartphones. O iPhone 14 Pro Max contando com esse notch, que é o Dynamic Island, né? Que é a ilha dinâmica aqui. Enquanto o iPhone 13 Pro Max ainda conta com o notch padrão. No mais, os dois têm acabamento em aço inox, enfim, né? Tudo aquilo que vocês já sabem. Aqui nas telas, galera, nós temos telas com tecnologias praticamente iguais. São telas de 6.7 polegadas, Full HD, na tecnologia XDR OLED, taxa de atualização de 120 Hz, meu irmão. Então, assim, é a mesma coisa, digamos, né? Não tem ali uma diferença considerável na tecnologia. A diferença é justamente pelo fato do iPhone 14 Pro Max trazer o Dynamic Island e também por ele trazer bordas ligeiramente mais finas. Olha, a diferença é bem pouquinha, tá, pessoal? Mas ela tem aqui e dá para perceber. Então, se esse display aqui desse jeito, né, com esse notch e tudo mais, é algo que você tá procurando, o Dynamic Island até que é útil, tá? Dá para você ter várias usabilidades interessantes com ele, mas não é o que me faria comprar um smartphone. Se você pensa igual eu, talvez a tela do 13 Pro Max já esteja de bom tamanho para você, mas eu diria que eles têm um empate técnico nesse quesito. Pessoal, tava esquecendo de falar, mas o iPhone 14 Pro Max
também tem Always On Display, coisa que o iPhone 13 Pro Max não tem, galera. Pode crer? Então tem essa diferencinha aí. Já aqui nas câmeras, pessoal, nós temos uma diferença importante aqui pro iPhone 14 Pro Max, que é a questão dele trazer uma lente ou um sensor de 48 megapixels na sua câmera principal, enquanto o iPhone 13 Pro Max conta com os 12 megapixels, que já era o padrão Apple, né? Então já era o padrão, continuou sendo ali o padrão até o 13 Pro Max, e agora o 14 Pro Max trazendo 48 megapixels. Esses 48 megapixels não quer dizer que é para você sair tirando fotos com 48 megapixels por aí. É mais para ele ter uma sensibilidade maior à luz. Quer dizer que quando você for tirar fotos em ambiente com pouca iluminação, você vai perceber certa diferença. Além disso, o software de câmera também está ligeiramente mudado. Nós temos um botão a mais aqui, que seria um botão intermediário entre 2 e 3 vezes de zoom, enquanto o iPhone 13 Pro Max conta apenas com 3 botões. No modo cinema, o iPhone 13 Pro Max consegue fazer ele ali em Full HD, enquanto o iPhone 14 Pro Max consegue fazer em até 4K. Dá para mudar aqui, ó. Bota em 4K e aí você tem ali o modo cinema, que, bom, eu já mostrei para vocês como que funciona muito bem em ambos do mesmo jeito. No modo vídeo aqui, ó, o 14 Pro Max tem a possibilidade de você ativar o modo de estabilização, que o iPhone 13 Pro Max não tem. Vou botar aqui ambos na câmera de 1x e vou balançar aqui. Vou virar para ali? Não, vou virar para cá e vou balançar para vocês terem noção. Vamos lá. Eu percebo uma coisa aqui, pessoal. Eu percebo que o iPhone 14 Pro Max tá bem mais escuro, tá? E a lente dele tá um pouco mais fechada, mesmo eu estando gravando no 1x. Os dois estão sendo gravados em 1x e o iPhone 14 Pro Max acaba fechando um pouquinho mais a imagem. Mas, obviamente, galera, isso aí é vocês que vão falar qual que tá entregando o resultado mais interessante. Entrando aqui no resultado de câmera de ambos os smartphones, nós temos aqui para eles resultados muito próximos, galera. Se a gente perceber lá ao fundo, os dois aparelhos conseguiram manter o prédio, né? O prédio que tá lá no fundo ali, ó, visível, digamos assim, mesmo dando um ambiente meio complicado. No rosto, eu percebo que o iPhone 13 Pro Max me deixou um pouco mais iluminado, digamos assim. Na câmera padrão, cara, mesma coisa. O iPhone 14 Pro Max me deixou um pouco mais escuro, eu diria. E o 13 Pro Max, bom, os dois estão entregando um resultado muito bom. Parece que o 14 Pro Max é ligeiramente superior. No modo de retrato, o iPhone 13 Pro Max se perdeu aqui, mas foi mais por uma bobagem da minha parte, tá? Eu que bobeei aqui e acabei não colocando direitinho ali para tirar a foto. Daí, tirei fotos com a câmera frontal, tá? Primeiramente, uma foto padrão aqui na câmera frontal, certo? Depois, ele consegue dar uma câmera meio wide, tá? E, sinceramente, o resultado do iPhone 13 Pro Max parece que me agrada um pouco mais, tá, pessoal? De maneira geral. No modo retrato, ambos estão mandando muito bem. Porém, aqui eu percebo que o iPhone 14 Pro Max acabou se perdendo um pouquinho aqui. Mas é nítido que o iPhone 14 Pro Max acaba entregando um pouquinho mais de nitidez. Daí, eu fui lá e tirei foto da nossa Kawasaki, que tava ali, ó, bonitona, lindona demais. Foto wide, né? Foto padrão em ambos muito bons, certo? Foto de 2 vezes de zoom no iPhone 14 Pro Max, ele tem esse zoom intermediário, e 3 vezes de zoom em ambos, que, bom, as fotos pra mim estão muito boas, tá? Ambos estão muito bons. Tirei foto também dessa flor, sei lá, que negócio que é esse, verde aí. E, cara, aqui eu percebi uma coisa, tá? O HDR do iPhone 14 Pro Max tá ligeiramente melhor. O iPhone 13 Pro Max acabou esbranquiçando demais as partes brancas ali. Pode crer, também tirei foto dessa florzinha. E aqui já foi o iPhone 14 Pro Max que ficou meio perdido, tá? O Dynamic Range dele acabou esbranquiçando demais as florzinhas, tá? Continuando aqui, tirei foto de uma outra florzinha ali no chão. E mais uma vez, tá, pessoal? O iPhone 13 Pro Max acabou levando a melhor, na minha opinião, o iPhone 14 Pro Max, deixando tudo muito esbranquiçado, tudo meio estourado. Tirei foto da minha lixeira ali também. Ambos se saíram muito bem. Câmera wide, câmera padrão e 3 vezes de zoom. Ambos se saíram muito bem.
Depois fui ali, tirei fotos do parquinho, câmera wide. Nesse caso, o iPhone 14 Pro Max parece que captou melhor as nuvens ali, né? Todos os detalhes e tudo mais. A foto padrão em ambos, muito bom, muito parecido, certo? E 3 vezes de zoom em ambos também, muito bom na minha opinião. Depois fui e tirei foto da minha florzinha ali no canto, ó. E cara, nesse quesito aqui, eles estão muito parecidos, tá? Muito próximos em termos de qualidade. E também tirei foto da minha outra florzinha aqui no canto do jardim. Nesse caso também, o resultado ficou bem parecido. Então, em ambiente com boa iluminação, sinceramente, eles são quase iguais. É difícil você falar que um tá melhor que o outro, é difícil você apontar que o iPhone 14 Pro Max tá melhor que o iPhone 13 Pro Max. Em alguns pontos o 14 Pro Max ganha, em outros o 13 Pro Max acaba ganhando, até porque essa diferença não é tão grande, tá, pessoal? A diferença ali de um ano, a Apple não muda tanta coisa em um ano. Daí, eu parti e fiz fotos em ambiente com pouca iluminação, com as câmeras frontais de ambos, tá? Começando aqui com a câmera frontal padrão, os dois muito bons, os dois muito próximos, na minha opinião, mas eu tô preferindo o 13 Pro Max, certo? Depois a câmera meio wide, aí eu já não sei, tá? Aí vocês falem aí pra mim. E depois o modo retrato, sinceramente, parece que o iPhone 14 Pro Max realmente tá melhor nesse aqui. Daí eu fui pra fotos, né, com a câmera traseira, primeiramente ali na câmera wide, e aqui, cara, o 13 Pro Max foi melhor, não dá pra dizer o contrário, certo? Depois na câmera padrão, cara, é interessante, tá? Mas eu ainda tô preferindo o 13 Pro Max nesse quesito aqui, tá? Eu tô preferindo, tá? Não quer dizer que esteja melhor, os dois estão muito bons nesse sentido. Já ali o modo retrato, aí sim, cara, aí dá pra perceber que o iPhone 14 Pro Max teve uma diferença considerável aí no quesito câmeras. Então, assim, pessoal, as câmeras dos dois aparelhos são muito próximas. Obviamente, eu acredito que com mais atualizações de software, a Apple deve trazer ali uma qualidade superior para o iPhone 14 Pro Max em ambiente com pouca iluminação, certo? Então, assim, no geral, as câmeras são quase iguais, digamos assim, mas mais pra frente, provavelmente o iPhone 14 Pro Max vai levar a melhor. Se você tá dentro desse vídeo aqui, muito provavelmente é porque você tá pensando em comprar um produto eletrônico. E pensando nisso, eu criei um grupo de desconto no Telegram pra ajudar você aí. Então, se você tá pensando em comprar qualquer produto na internet com preço bacana, entra no primeiro link da descrição, que é o nosso grupo de desconto, Descontão do André, nosso grupo no Telegram, para ajudar você a comprar aquele produto que você tanto quer com preço super bacana. Então entra aqui no primeiro link da descrição. E quando a gente vai pro hardware, tanto do iPhone 13 Pro Max quanto pro iPhone 14 Pro Max, nós temos monstros do hardware aqui. Temos o A16 Bionic da própria Apple aqui pro iPhone 14 Pro Max e temos o A15 Bionic da própria Apple aqui também pro iPhone 13 Pro Max. André, qual que é melhor, meu Deus? Cara, sinceramente, obviamente, o iPhone 14 Pro Max ele vai ser superior em hardware. Sim, o hardware dele é superior. Mas atualmente não dá pra gente bater o martelo e afirmar assim, tá? Afirmar que você vai perceber, não vai. De maneira nenhuma você vai perceber essa diferença. Mas sim, o iPhone 14 Pro Max leva a vantagem nesse quesito. Nas câmeras, como eu falei pra vocês, ficou meio empate, mas no hardware, sim, o iPhone 14 Pro Max leva. Ambos têm a tecnologia 5G, ambos têm 6 GB de memória RAM e até 1 TB de armazenamento, certo? Então, sim, nesse quesito, diria que o iPhone 14 Pro Max leva, mas leva bem por pouco. E quando a gente entra aqui no software de ambos os smartphones, pessoal, nós temos para eles o iOS 16.2. Ambos têm o iOS 16.2. Porém, o iPhone 14 Pro Max vai ser atualizado um ano a mais, até porque ele é um ano mais novo do que o iPhone 13 Pro Max. É uma vantagem, eu diria, para o iPhone 14 Pro Max, mas isso você só vai perceber daqui, vai lá, 4 anos, mano. Só daqui 4 anos vocês vão conseguir perceber essa diferença aí. Mas sabe o que não precisa de tempo nenhum para você fazer? O like, meu irmão! Deixa o like, meu amigo. Olha só, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, corri atrás para poder trazer para vocês para fazer esse comparativo. O que é que custa deixar o like, né? Aproveita e se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos de tecnologia que eu trago aqui para vocês. O like, meu irmão!
Quando a gente entra aqui nas baterias dos dois, pessoal, o iPhone 13 Pro Max conta com a bateria de 3.352 mAh, certo? Com carregamento de 20 watts e carregamento por indução com MagSafe, tá? Que carrega em até 15 watts. Já o iPhone 14 Pro Max conta com o quê? Conta com a bateria de 3.323 mAh, mais ou menos 20 mAh, 24 mAh a menos do que o iPhone 13 Pro Max. Carrega com 20 watts e também carrega com MagSafe em até 15 watts. Aí, André, então isso quer dizer que o iPhone 13 Pro Max dura mais? Não é bem assim, porque o iPhone 14 Pro Max tem um processador mais atual. Geralmente, os processadores mais atuais consomem menos. A verdade é que eles são virtualmente iguais, né? Virtualmente tem o mesmo desempenho de bateria. E quer dizer que você vai conseguir chegar às 6 horas da tarde ainda com uns 45% de bateria com ambos, tirando as 8 horas da manhã em um uso intermediário, certo? Se seu uso for leve, vai para o dia seguinte. Se seu uso for mais pesado, você consegue sim descarregar ele por volta das, 17 se for para games. Mas sinceramente falando para vocês, eu não acho que vale a pena você trocar o seu iPhone 13 Pro Max pelo iPhone 14 Pro Max. Eu diria que as diferenças são muito pequenas para poder valer a pena. Agora, se você quer comprar um iPhone 14 Pro Max, aí é outra história. Ou também, se você quiser trocar também, o que eu posso fazer? Nada, né? Só tô aqui para mostrar para vocês os pontos que eu tenho que mostrar. E se você clicar aí em um desses dois vídeos, você continua no canal André Felipe. E se você clica na minha carinha, você se inscreve por aqui. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.